Muito bem, com o pleno do Jogo do Poder em campo, boa tarde a todos e a todas e vamos começar a nossa sabatina com o candidato ao governo do estado, Geraldo Carvalho, do PSTU. Olá, candidato, boa tarde. Olá, Danilo, boa tarde. Boa tarde a todas as pessoas aqui do estúdio e também as que estão nos acompanhando de casa. A sabatina com o candidato terá duração de 30 minutos. Os jogadores e jogadoras farão questionamentos durante este período. É a sequência de entrevistas que nós já estamos fazendo com todos os postulantes ao governo do estado. Conheça mais um pouco no perfil do candidato Geraldo Carvalho. Geraldo do Nascimento Carvalho, 64 anos. Nasceu na zona rural de Piracuruca, hoje município de São José do Divino, em 16 de julho de 1958. É casado e pai de 5 filhos. Já foi candidato a governador em eleições passadas. O candidato a governador pelo PSTU, Geraldo Carvalho, é ex-presidente do Sindicato dos Bancários no Piauí, foi professor da rede estadual de ensino, sociólogo, é mestre e doutor em educação, é professor da Universidade Federal do Piauí e compõe a coordenação do Polo Socialista Revolucionário no Piauí. Muito bem, vamos dar início então à sabatina. Candidato, seu tempo começa a contar a partir da resposta a essa primeira pergunta que eu irei fazê-lo. Nós acabamos de ver no seu perfil que o senhor é professor, sindicalista, uma pessoa qualificada e este é o perfil dos candidatos do PSTU ao governo do estado do Piauí em eleições nessa e nas outras que já se passaram. No entanto, o percentual de votos tem sido muito baixo. As pesquisas dessa vez, mais uma vez, indicam que essa baixa adesão do eleitorado piauiense às candidaturas do PSTU tende a se manter. O que o senhor pretende fazer para furar essa bolha, para avançar, para conseguir, de fato, ter uma candidatura ao governo do estado que chegue a um segundo turno, que vença uma eleição no primeiro turno no Piauí? Bom, então, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade e dizer que, de fato, a nossa campanha, a campanha do PSTU, e nesta eleição nós estamos junto com o Polo Socialista e Revolucionário, um espaço político importante, né, criado no Brasil, no Piauí, desde o ano passado, e que aglutina ativistas, organizações políticas do campo da esquerda socialista e que é fundamental para reorganizar politicamente a classe trabalhadora e a juventude pela construção de uma alternativa, de uma saída para a imensa crise que atravessa o país, que atravessa o Estado, na perspectiva da nossa classe, né? Para enfrentar os problemas. Então, nós não estamos muito preocupados com o voto. É importante o voto nessas candidaturas, porque significa, se não a eleição, mas pelo menos o fortalecimento dessas candidaturas, o fortalecimento de uma alternativa, de um programa que possa unificar a nossa classe em torno da solução para os seus problemas estruturais que as outras candidaturas não têm condições de oferecer. Quando o senhor fala em outras candidaturas, eu pediria então, no complemento desse questionamento, que o senhor fizesse uma avaliação dos seus concorrentes na disputa pelo governo do estado, em especial aqueles nomes que estão liderando as pesquisas, estão à frente na disputa em relação ao senhor. Olha, as nossas candidaturas, tanto à presidência da República, com Vera Lúcia, né, 16, e a vice Raquel Tremembé, uma chapa feminina, negra, socialista, de luta, né? Aqui no Piauí, Geraldo Carvalho, com professora Gera, vice, e chapas na maioria dos estados, chapas proporcionais também para o Senado, são candidaturas a serviço da luta e da organização da classe trabalhadora. Essas candidaturas constroem um programa alternativo. Nós não acreditamos que o bolsonarismo, né, possa resolver os problemas da fome, do desemprego, da falta de moradia, os problemas que afetam os quilombolas, as comunidades indígenas, ribeirinhas, enfim, que afeta o povo pobre desse país.
Nós não acreditamos também que a chapa do Lula com Alckmin possa resolver esses problemas, porque são candidaturas, tanto a do Bolsonaro como a do Lula. No que pese as diferenças, Bolsonaro tem um projeto de ditadura para esse país e nós precisamos derrotá-lo para ontem, né? Mas precisamos entender também que a chapa Lula-Alckmin não responde e não responderá às necessidades da classe trabalhadora. Aqui no Piauí é a mesma coisa. Silvio é o principal candidato do Bolsonaro aqui, tem como principal cabo eleitoral o primeiro-ministro do Bolsonaro, o Centrão, né, do Ciro Nogueira. Então ele não vai resolver os problemas do desemprego de 1,5 milhão de pessoas nesse estado que não tem emprego e que passa fome. Da mesma forma, Rafael Fonteles, o candidato do Karnak, do time do calote da educação, dos professores estaduais, também não vai resolver, né? É o principal empresário, um dos principais empresários da educação privada hoje no estado. Então não vai resolver esse problema. Então é preciso que a classe trabalhadora se convença da necessidade de assumir o seu próprio destino, construir uma organização e um programa que possa, de fato, enfrentar o problema crônico do desemprego desse estado, da fome, da falta de moradia, da falta de reforma agrária, enfim. E os problemas sociais, né, que são enormes. E isso por conta do abandono das áreas sociais por parte do Estado, que está tomado pelo setor privado. Candidato, vamos rodar agora com os jogadores e jogadoras, começando com o Francis Teixeira. Candidato, no seu plano de governo, o senhor cita a necessidade de uma revolução socialista. Eu gostaria de saber como promovê-la e, caso o senhor seja eleito, como vai dialogar com a Assembleia Legislativa, tendo em vista que hoje, na Casa Legislativa, a maioria dos parlamentares são filiados a partidos aos quais o senhor tece críticas, como o Progressistas e o Partido dos Trabalhadores. E mesmo que o PSTU consiga eleger a sua candidata a deputada federal, no caso a Yara Ferri, ele não terá maioria na Assembleia Legislativa. Como garantir essa governabilidade, candidato? Olha, o nosso programa, primeiro, nós temos três problemas que são fundamentais no Piauí. O primeiro é o desemprego. Então nós precisamos resolver e enfrentar esse problema. Como é que a gente pensa em enfrentar isso? Primeiro, é necessário implementar um plano de obras públicas, construção de estradas, que possa interligar os municípios, que possa integrar as comunidades rurais, com transporte, com investimento em energia elétrica, com investimento em água, com investimento na construção de postos de saúde, de hospitais, de escolas, de creches, enfim, é preciso que o Estado mude de lado. Até hoje o Estado está voltado para os investimentos na área do agronegócio, na área das grandes empresas, inclusive com renúncia fiscal. Então o Estado vai estar voltado agora para a geração de emprego através desse da implementação desse plano de obras públicas. Nós pretendemos também fazer uma mudança na jornada de trabalho. Nós estamos na época da indústria 4.0, são postos de trabalho eliminados, não tem como recuperar, então é preciso reduzir a jornada de trabalho para que a gente possa incorporar um número maior de pessoas dentro do sistema de emprego desse estado e desse país. E nós precisamos, fundamentalmente, produzir alimento através da agricultura familiar, que é quem abastece de fato, já abastece de fato a população, o consumo da população do Piauí. O agronegócio vai ficar em segundo plano. O primeiro plano é a produção de alimentos. Não é possível que o estado do Piauí produza toneladas e toneladas de grãos para exportação, para encher o bolso de meia dúzia de pessoas, inclusive com financiamento público, com terras garantidas pelo Estado em boa parte das situações, com isenção fiscal e não se invista naquilo que é básico e que é necessário para alimentar a população. Nós não aguentamos mais. A fome nesse país é gritante, né? E a gente precisa atacar. E isso é uma revolução. E eu tenho certeza que a população vai estar ao lado desse programa, dessas políticas. E nós vamos criar os conselhos
populares, né? Com democracia operária e popular. O Conselho da Reforma Agrária, o Conselho da Agricultura Familiar, o Conselho Estadual do Transporte, e esses conselhos é que vão dialogar com a Assembleia Legislativa no sentido da implementação das medidas necessárias para resolver esses problemas estruturais e que têm imensas consequências para a classe trabalhadora e a população como um todo desse Estado. Sávia? Candidato, quando a população é questionada sobre quais são os seus maiores problemas, a violência figura ali entre as primeiras posições. O senhor tem críticas tanto a Rafael Fonteles quanto a Silvio Mendes a respeito das propostas de cada um. O senhor defende a desmilitarização da polícia e defende a descriminalização das drogas. A gente sabe também que a maior parte da população, pesquisas medem isso, rejeitam essas duas medidas. Como é que o senhor iria implementá-las, né? E como também convencer a população de que seriam positivas na sua visão? Eu penso que a população, se ela rejeita, é porque ela ainda não compreendeu. Nós temos especialistas nas universidades aqui do Piauí, na Federal, no Instituto Federal, pessoas que são especialistas da área de segurança, né? E que estão elaborando um plano de segurança e que é perfeitamente viável, porque ele já existe, não é nada de outro mundo, não. A questão da desmilitarização da polícia significa exatamente, hoje a polícia ela serve ao Estado e não à sociedade. Desmilitarizar significa exatamente você ter uma polícia a serviço da sociedade e não do Estado. E é assim nos Estados Unidos, e é assim em várias partes do mundo. A polícia única, né? A polícia civil com a polícia, uma polícia de ciclo único, aquela que prende e aquela que investiga. Hoje nós temos uma polícia com dois ciclos, uma que prende e uma que investiga, e isso tem problema, tá? Então nós precisamos, agora, é necessário ter um plano de segurança. Sem um plano de segurança, e o governo atual não tem, e o outro candidato também, o do Bolsonaro, também ainda não apresentou um plano de segurança, porque segurança não se mede por produto, é resultado, não é produto. Nós precisamos de um plano de segurança de curto, médio e longo prazo, de uma polícia que possa, com seu caráter humanizado, atender às necessidades da população. E não uma polícia que só pensa em aumento quantitativo de policial, só pensa em viatura, só pensa em mais armas, ou seja, tudo voltado para a cabeça da população, das vítimas desse sistema que estão lá na periferia da cidade, principalmente a juventude preta e pobre, né, que é a principal vítima, né, os pobres de um modo geral. Então é preciso mudar a concepção de polícia, que está de acordo com a concepção de Estado que nós estamos também alterando. Um Estado voltado para as necessidades da população e não para as necessidades das grandes empresas, do agronegócio, da mineração, né, que polui, que destrói o nosso ambiente e destrói também a humanidade, né? Hoje, o agronegócio não destrói apenas o cerrado do Piauí, né? Não destrói apenas as terras do Piauí, destrói também a humanidade, porque expulsa as populações quilombolas, as populações camponesas, as populações originárias para as cidades, que vêm para cá ampliar a fila do desemprego e da violência pela fragilidade que fica exposta aqui na cidade. Hoje no Jogo do Poder recebemos mais uma vez a jornalista Cíntia Lais. Seja bem-vinda, Cíntia. A sua pergunta agora. Candidato, essas ideias que o senhor defende, elas representariam, caso fossem implantadas, uma altura, né, no que é hoje o estado do Piauí. E as pesquisas mostram que isso não está sendo entendido pela população. O senhor acabou mesmo de dizer que a população não compreende. Já que são ideias plausíveis, né, e que poderiam sim ser implantadas e que poderiam sim melhorar a vida da população, como o senhor já mencionou, por exemplo, o senhor está muito antenado em relação à questão do emprego, da mudança do que existe hoje nessas relações de trabalho, não valeria a pena algum tipo de aliança que, em cedendo aqui e acolá em alguns dos projetos, pudesse o PSTU fazer parte de um governo efetivamente? Isso nunca foi pensado pelos senhores? Cíntia, olha só, a estrutura política que nós temos não permite resolver os problemas que nós estamos vivendo, que a população trabalhadora desse estado, desse país vive.
sem essa ruptura. Não é possível isso. É por isso que nós temos a paciência de construir. E não queremos construir isso sozinho. Nós sabemos que o PSTU não vai fazer essa mudança só. É por isso que nós dizemos, nós queremos construir, chamar a classe trabalhadora, chamar os empregados, os desempregados do campo, da cidade, os aposentados, as mulheres, a população negra, a população LGBT, o micro, o pequeno empresário, industrial, comerciante, porque nessa estrutura atual, só quem se dá bem é quem está em cima, no topo da pirâmide. Quem está do meio para baixo está sofrendo com todas as consequências da concentração de renda, da concentração de riqueza que tem esse país e que tem esse Estado. Então precisamos fazer uma ruptura com isso. E nós só vamos fazer essa ruptura se os de baixo quiserem, se a classe trabalhadora quiser. Em aliança com os de cima, não vai acontecer. Nós vamos continuar perdendo. Quem vai lucrar são os bancos, é o agronegócio, as grandes empresas e o comércio, o grande comércio, porque os pequenos também estão sofrendo o que a gente está dizendo aqui. Ari? Muito boa tarde, obrigado ao candidato pela disponibilidade de vir conversar conosco. O senhor também tem propostas em relação à carga horária para os trabalhadores, né? Os trabalhadores que o PSTU considera serem explorados. Haveria uma redução da carga horária para esses trabalhadores? De que forma isso seria negociado com as empresas, visto que o setor privado, ele se autorregulamenta? Quando eu digo isso, eu sei que existem as leis trabalhistas e o empregador não pode impor, por exemplo, uma jornada de 14, de 16 horas, sem o registro sem o pagamento de horas extras. Mas tem empresário que coloca o trabalhador ali 8 horas, outro coloca 10, outro coloca 12, coloca no feriado e remunera por isso. Para nós entendermos, eu me incluo entre os ouvintes e telespectadores. Bom, Ari, olha só, fizeram uma reforma trabalhista em 2017 e o argumento principal era de que essa reforma iria aumentar emprego, criar mais emprego, gerar mais emprego. E mentira isso, aumentou o desemprego de lá para cá, tá? Então, o emprego é uma necessidade. Como eu dizia, na era da indústria 4.0, há um processo de eliminação de postos de trabalho. Então, é preciso que você redistribua a carga horária existente com as pessoas que estão na idade de trabalhar. Tá? Então, é preciso reduzir. A Alemanha fez isso, vários países na Europa têm isso. Tá certo? É preciso que o Brasil também faça isso. Nós não vamos resolver esse problema com o processo de desindustrialização que vive o Brasil, com o processo de monocultura que vive o país. Nós não vamos gerar os empregos necessários se a gente não adotar medidas estruturais. E a redução da jornada de trabalho é uma delas. O forte investimento do Estado em infraestrutura e na geração de emprego e renda é fundamental, mas a partir da produção daquilo que a população precisa, a partir daquilo que é necessário para satisfazer as necessidades básicas da população e não a partir daquilo que vai gerar mais lucro para fulano ou para cicrano, porque essa lógica é a lógica do que prevalece hoje e a gente tem o resultado que é uma tragédia social. Metade da população brasileira em idade de trabalhar está fora do mercado de trabalho. A violência cresce assustadoramente e tem setores muito mais fragilizados e penalizados por essa situação, como por exemplo as mulheres, por exemplo a população negra, né? Por exemplo a população ribeirinha, população quilombola, as populações indígenas, enfim, é preciso que a gente atue nas mudanças estruturais, nas transformações estruturais dessa sociedade, inclusive desconcentrando a riqueza, né? Você tendo um imposto progressivo, hoje o imposto é regressivo, as fortunas não pagam impostos, os ricos não pagam impostos, quem vive de dividendo não paga imposto, quem paga imposto é quem consome, a população, são as pessoas mais pobres, que é exatamente quem deveria estar sendo beneficiado. Candidato, hoje a fome é uma realidade para muitos brasileiros, para muitos piauienses. E aí há programas de assistência do governo federal
o Bolsa Família, o Auxílio Brasil. Eu queria saber a opinião do senhor a respeito desses programas e qual deve ser o papel do governo do estado do Piauí diante desses programas de assistência social, de distribuição de renda no país. É uma excrescência, viu, Ananias? A política de distribuição de renda, de auxílio social que o Brasil adota, sobretudo no Brasil do Bolsonaro, né? Com esse auxílio emergencial aí de R$600, que não compra sequer uma cesta básica do estado de São Paulo. Então, isso é inaceitável, né? Já se fala agora de um salário mínimo que vai para R$1.300 em janeiro do ano que vem. Um salário mínimo, você sabe que não dá para uma família de 4 pessoas sobreviver. Os dados do DIEESE dizem que o salário mínimo hoje no Brasil, necessário para sustentar uma família de 4 pessoas, está em torno de R$6.000. Agora nós estamos vendo, foi aprovado o piso nacional da enfermagem com R$4.600, insuficiente, abaixo do salário mínimo necessário do DIEESE, e o STF ainda está voltando atrás, a partir da pressão, do lobby, dos empresários da saúde privada. É inaceitável uma situação. É necessário não só recuperar os empregos no país e no estado, é necessário também recuperar os salários, porque são os salários que vão permitir, inclusive, o aquecimento do consumo, o aquecimento do comércio, do pequeno, do médio, tá certo? Então, é preciso recuperar o salário. Nós temos, durante a pandemia, cresceu o número de bilionários no país, e no Piauí também. Então, nós temos uma brutal concentração de riqueza. Nunca se produziu tanta riqueza no mundo como se produziu nos últimos tempos. Mas essa riqueza está cada vez mais concentrada nas mãos de um número cada vez menor de pessoas. Ou nós alteramos essa lógica, por isso que a Vera está dizendo, a nossa candidata a presidente, ela está dizendo, é preciso expropriar as 100 maiores empresas do Brasil se a gente quiser fazer justiça com quem está passando fome no país. Mas em um governo PSTU, esses programas sociais acabariam? Não, absolutamente. O Estado vai ter que investir mais nas áreas sociais. Olha, se você pegar o orçamento do Estado do Piauí, de 2014 para cá, diminuiu o investimento do Estado nas 10 áreas sociais. Diminuiu em todas elas. Saúde, educação, as outras nem se falam. A partir de 2017, com a reforma trabalhista e o teto, a emenda constitucional 95, reduziu mais ainda os investimentos do Estado nas áreas sociais. Mas o Estado não deixou de renunciar os seus impostos de ICMS. Rafael Fonteles, secretário de Fazenda de 2015 a 2018, renunciou, abriu mão de 2 bilhões de ICMS, né, para os grandes empresários. Por que não faz isso para a agricultura familiar? Por que aqui na beirada de Teresina, na zona rural, falta água, falta estrada, falta transporte? Onde a gente vai nesse estado, que as pessoas reclamam é de falta de transporte, falta de estrada, falta de água, falta de energia, falta de emprego, falta de renda, falta tudo. Como é que nós vamos? E aí a gente vai ficar assistindo de camarote, né? Lá no nosso gabinete, assistindo esse flagelo, né, que está submetido à população trabalhadora desse Estado, às pessoas humildes desse Estado, por falta de assistência do Estado, e o Estado abrindo mão de receita em favor dos muito ricos já. França? O senhor rechaçou, ao responder a Cíntia, participar de um governo nos moldes atuais. Mas para que essa revolução ela aconteça, ela precisa também ter esse respaldo popular. No entanto, nas últimas eleições, o que se observa é que, de certo modo, o resultado do PSTU não vem se modificando muito. Então, como levar essa mensagem até as pessoas? Como formar esse movimento junto à população para que essa revolução seja realmente possível, candidato? Olha, é preciso ter paciência. A classe trabalhadora e a população vai entender. Ela pode até... Nós estamos percebendo, sentindo, né, uma compreensão e um entendimento muito maior agora do que em eleições anteriores. Isso por quê? Porque a realidade se modificou. A realidade se alterou. Se eu quisesse chegar... Eu vou participar de um governo para quê?
dentro da estrutura atual. Para quê? Do ponto de vista pessoal, eu não preciso. Do ponto de vista da classe trabalhadora, das necessidades, que é o emprego, que é o salário, que é o alimento, eu não vou poder fazer nada. Porque você acredita que o Rafael vai resolver o problema do desemprego? Que o Silvio Mendes vai resolver o problema do déficit de moradia do Estado? Que ele vai resolver o problema da violência? Que ele vai diminuir a violência, por exemplo, contra as mulheres? Que no Brasil chegou a 240 mil casos de violência doméstica contra as mulheres no ano de 2021. 1.340 mortes, né, em 2021, que 2022, segundo os dados, deve ser muito maior do que isso. Você acha que ele vai resolver isso? Será que ele vai resolver o problema os 18 anos de política da lei da Maria da Penha, sem a estruturação, sem a efetivação real dessa lei no Brasil? A terceira lei mais importante para as mulheres do mundo, a segunda é Chile, a primeira é Chile e Espanha, a terceira no Brasil, a Lei Maria da Penha, mas que na prática não existe. Aqui no Piauí nós temos 4 delegacias apenas voltadas para o atendimento das mulheres. As mulheres que sofrem um feminicídio nesse estado, todo dia morre mulher praticamente, ou é espancada, ou é agredida. Aqui mesmo teve um candidato, não é, que agrediu uma mulher negra aqui, né? Expressou aqui o seu machismo, o seu racismo estrutural aqui, né? Então, como é que nós vamos resolver esses problemas, essa violência? Porque tem a violência do Estado, né, que aponta suas armas para os pobres, pretos, lá na periferia, né, os desempregados. Tem a violência das gangues, do crime organizado, do tráfico, e as famílias é que ficam. Outro dia, uma mãe, para que desespero maior do que esse, de uma mãe vingar a morte do próprio filho, matando outro jovem. Sim. É uma realidade inaceitável. Nós precisamos alterar essa realidade. Então, o que o PSTU e o Polo Socialista estão dizendo precisamos alterar efetivamente isso. E isso só será possível se a gente se organizar para construir um governo da classe trabalhadora. Nós já tivemos algum governo da classe trabalhadora aqui? O governo dos ricos são incapazes de resolver os nossos problemas. Ele resolve os problemas deles, mas os nossos, nós temos, ou nós construímos um governo nosso, verdadeiramente dos trabalhadores, das trabalhadoras, da juventude, do povo pobre, ou não resolveremos esse problema. Vamos ser empurrados cada dia mais para a tragédia social que esse Estado e esse país enfrentam. Sávia? Candidato, você falou agora sobre a violência contra a mulher. A gente sabe que é causada por condições multifatoriais e a maior parte dos candidatos, quando eles abordam esse tema, eles vão ali já para a própria estrutura do aparato do Estado para receber essa mulher que já sofreu a violência. Como o senhor, caso seja eleito governador, pretende implementar políticas públicas não só para a mulher que já sofreu a violência, mas antes disso, para que ela não sofra essa violência? O que é que o Estado pode fazer? O Estado pode, ele próprio, desenvolver ações no sentido de combater efetivamente a violência contra a mulher. Inclusive com mais delegacias. E com estruturas nas delegacias, estrutura de atendimento, equipes de atendimento constituída por mulheres, empregando mais mulheres, inclusive, gerando emprego também para as mulheres. É preciso ter outra estrutura de atendimento às mulheres que sofrem violência. O Estado não tem. O Estado, as delegacias que tem aí, as mulheres que vão atrás, elas saem de lá mais atacadas, mais violentadas do que quando chegam. Porque, como eu disse, aqui nós temos 4 delegacias, Teresina tem apenas uma delegacia. Então é preciso dar estrutura. É preciso construir efetivamente estrutura. Sem estrutura não tem como, né? Por que o Estado constrói estradas para o agronegócio? Por que o Estado constrói saneamento básico na hora que vai se criar um shopping, construir um shopping numa determinada área da cidade? E por que o Estado não pode criar as estruturas necessárias para o atendimento de uma vida digna das pessoas que estão na periferia ou em qualquer outro lugar?
Então, o Estado pode fazer muito em defesa das mulheres e combatendo o machismo, o racismo, a LGBTfobia, aliás, todo tipo de opressão, né? Porque não são só as mulheres que sofrem com machismo, não é só a população negra que sofre com racismo, tem a população LGBT também que sofre muito e que talvez seja a mais marginalizada nesse estado, nesse país. Então é preciso combater a exploração, a superexploração, através do trabalho, né? Rapaz, olha, corta coração, Ananias, aqui no corte de cana, em União, tem várias ilhas, comunidades tradicionais lá ilhadas. E eu vou sempre numa lá e próximo sábado estarei lá de novo. São 80 e poucas famílias que moram em 100 hectares de terra, cercado por cana. E o trabalho e a vida dessas famílias é acordar às 5 horas da manhã, entrar no canavial para cortar cana, sair 5 horas da tarde com R$50. R$50, isso é trabalho escravo, meu amigo. E assim é o Piauí inteiro, no corte de cana, na soja, na monocultura, que é isso que tem gerado, né? O tipo de trabalho que essa cultura tem gerado. Candidato, não temos tempo para uma nova pergunta, o senhor tem 1 minuto e 23 segundos para as suas considerações finais. Tá certo, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, vocês aqui, desculpem se eu não atendi as expectativas, espero ter dialogado aqui com o máximo de pessoas possível. Nós não estamos na propaganda eleitoral do rádio, da televisão, na propaganda gratuita, né? Nós não temos representação no Congresso Nacional, por isso estamos fora dessa propaganda, mas estamos nas redes sociais e a gente pede que as pessoas nos acompanhem nas redes sociais e pedimos também o voto, o apoio, né, para Vera Lúcia, presidente, 16, Geraldo Carvalho, governador, 16, nossa bancada para o Senado coletivo, socialista, Gervásio, Romildo Tibério, nossa deputada federal, Fran de Jesus, de Piripiri, e nossa deputada estadual, professora Yara Ferri, do Liceu Piauiense, e a gente agradece muito o espaço e vamos construir uma sociedade, um governo da classe trabalhadora. Tá certo, muito obrigado então, candidato Geraldo Carvalho, pela sabatina aqui no Agora Jogo do Poder.